Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada desse podcast, que se chama Quando as Fichas Caem. A ideia é que cada episódio, uma ou mais fichas caiam e um novo horizonte se abra. E para esses horizontes se abrirem para nós, eu trago convidados muito especiais e espero que tanto eu conversando com esses convidados, quanto esses convidados conversando comigo, a gente possa expandir a nossa arquitetura mental. Apenas isso. Para isso, eu trouxe aqui o meu cacauzinho e estou oferecendo esse cacau para o meu convidado especial, Eli Fiobi. É assim que pronuncia seu Isso nome, seu mesmo, sobrenome? querida, isso mesmo. Então, Ele seja Fiobi. muito bem-vindo. Vamos Obrigado. brindar aqui Vamos esse momento. brindar. Eli é um grande professor meu e do Gu, amigo, sim, e acho que ele tem muita coisa para nos trazer aqui de insights nesse momento. Então, primeiro, toma um golinho do seu cacau, vou tomar do meu. Isso. Primeira experiência, né? E aí, qual foi a sensação? Eu estava dizendo, primeiro, bom dia, galera. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui. A Maé sempre generosa, me apresentou como professor. Eu me vejo muito mais como irmão de vocês, né? Muito bem acolhido pela família de vocês. É sempre uma grande honra, né? De onde eu venho, a gente fala muito de casa, e a casa é a gente, na verdade. Então, quando a gente aceita alguém na nossa casa, é como se a gente aceitou ele na nossa intimidade. Isso é muito valorizado, entende? Então, sendo que vocês me acolheram tanto, você e o Gustavo, eu prefiro me apresentar como irmão de vocês, Sim. sabe? Aí a gente aprende juntos, entre irmãos, né? A experiência do cacau, você perguntou. Eu Sim. tava dizendo para a Maé que é sempre uma viagem, né? Sabemos que a viagem não é totalmente perfeita, completa, né? Mas de ter a experiência daqueles que passaram antes, que sabiam muito, que hoje a gente entende como os ancestrais, né? Que sabiam Sim. muito e que essas pessoas tiveram um ambiente tão agradável que foi se mudando. E fazer essa viagem é uma parte da contribuição nossa ao que eles já fizeram, entende? Então, para mim, você apresentou tudo, eu não tinha tomado, eu esperava, e você fez uma introdução perfeita. Então, gostei da experiência. Eu sei que tem questão de neurotransmissão e deixa mais ligado, aceso e tudo. Então, espero realmente espero tendo certeza que vai contribuir para o nosso papo de hoje. Com certeza. O cacau é uma planta medicinal, para quem não sabe, que foi utilizada pelos maias, pelos povos maias, há mais de 2, 3 mil anos atrás, e que hoje a gente traz aqui para poder expandir nosso coração e nos inspirar nas nossas conversas dentro do podcast. Estou apresentando uma medicina maia para você que vem da África. Uhum. Então, a minha primeira pergunta para você, Eli, é: quando foi que a ficha caiu? A maior ficha que caiu para você, que te colocou no lugar que você está hoje na sua vida? Hum. Olha, tem um provérbio na minha língua que diz que quando você não sabe onde você vai, no mínimo lembre de onde você veio, entende? Isso pode servir na navegação, na orientação e tudo, mas serve muito mais na vida em geral, entende? Eu estava dizendo para a Maé que, para mim, esse tema desse podcast, que é tão importante, para mim soa um pouco como uma frase que eu tive antes, que é como me tornei africano. Então, galera, eu vou falar para vocês hoje de como me tornei africano. Aí eu gosto muito dessa formulação porque é um pouco como assim? Se torna africano? Mas ele já não era? Como assim? E tantas perguntas, né? Aí eu vou contar uma história para vocês. Essa história tem 2 pontos principais. Um ponto na África, lá no Benin, e um outro ponto aqui no Brasil. Bom, é o seguinte, eu sou formado fisioterapeuta. Eu já me formei lá no Benin, antes de vir aqui no Brasil. Eu me formei no ano 2008. E trabalhei lá 4 anos e vim aqui para o Brasil em 2012. Então, o primeiro ponto está lá no Benin. Mais ou menos em 2010, acho que em 2010 aí.
Um dia estou no consultório e eu recebo um paciente que me foi direcionado. Era motorista, vou ser bem breve na história, motorista. A empresa dele tinha um convênio com o hospital onde eu trabalhava. Ele se acidentou lá no centro do país, segunda maior cidade do país, e ele foi atendido lá no hospital. Só que lá no hospital público, a empresa dele não tinha convênio. Ele ficou lá alguns dias. Eu não vou lembrar bem dos números do outro dia para falar para vocês, né? É a proporção que vai importar, né? Porque eu quero ser bem preciso no que eu digo também. Uhum. E durante um bom tempo, a cirurgia não estava sendo programada porque os dados hemodinâmicos dele, quer dizer, pressão arterial, glicose, tudo não estava bem estável. Então, não podia arriscar uma intervenção cirúrgica. E um dia ele recebe, e sofrendo, porque ele tinha uma fratura dupla do fêmur, tá? O fêmur é o maior osso do corpo humano, o mais pesado e o mais difícil de recuperar também, Uhum. tá? Ele ficou no hospital sofrendo. Um dia ele recebe a visita de um amigo que diz: eu conheço alguém que pode te ajudar. Resumo: eles fogem, não faça isso, tá? Não é para fazer, não faça isso em casa. Eles fogem, vão lá no senhorzinho que era conhecido na região. Uhum. E no português aqui vão dizer que é curandeiro. Eu me Uhum. defendo a chamar ele assim, Uhum. tá? É um verdadeiro médico. Esse senhor avaliou ele, em resumo, fez um raio-x só de óleo, mostrou para ele. Eu acho que isso foi para ele ter confiança, para ele ficar mais tranquilo. Uhum. Resumo da história, né? Porque temos mais coisa para falar. Em 2 semanas, ele já estava recuperado. Fratura dupla do fêmur com deslocamento ósseo, tá? Vão lá E procurar. você já era fisioterapeuta e viu isso Sim, acontecendo com seus sim, próprios olhos. sim, eu já tinha visto. O meu avô também tinha sofrido uma fratura do colo do fêmur. Então eu sei o que é. Sei bem o que é. Então, ele ficou esse tempo, 10 dias mais ou menos, 15 dias, ele recuperou. Quando voltou para a capital, onde eu estou, ele não podia ir na empresa dele dizer que ele fugiu do hospital. Entende? Ele ia sofrer alguns danos, enfim, represália. Então, ele tinha que passar no hospital, que ia certificar que ele está tudo bem antes de chegar lá. Mas como provar isso? O cirurgião mandou fazer um raio-x e mandou ele para mim. Vai lá, vai no físio, ele vai ver o que você tem. Aí ele chega com 2 raios-x. Eu tenho um raio-x com data, que é mais ou menos o dia que ele fez o acidente, que foi atendido no hospital, e outro raio-x que ele fez no hospital, onde eu atendo, na véspera. E quando eu pego esses 2 raios-x, eu vejo as datas, o fisioterapeuta que eu sou, buga. Não faz nenhum sentido. Podem pesquisar, gente, em casa. Não faz nenhum sentido. Aí eu fiquei, porque quando ele chegou, eu não sei o que eu faço com um paciente desse. Ele jogava bola. Na clínica, ele jogava bola. Então, eu mandava ele jogar bola, porque tinha que fazer fisioterapia, porque é processo. Falei, gente, você não tem nada. Aí, o dia eu voltei para casa. Aí, esse é o primeiro ponto. Para casa dos avós, já não morava com eles, né? Eu fui falar com a vovó. Falei, vovó, esse é o caso que eu recebi hoje. Eu estava bem surpreendido, né? Estava falando com ela com uma cara de, mas como é possível? Ela olhando para mim, tranquila, fazendo outra coisa, tá. E daí? Falei, mas vó, você não faz isso, tipo, você não entende o que eu estou dizendo? Aí ela me faz uma pergunta. Antes que venha alguém para ensinar tudo isso para você, como a gente se cuidava, você acha? Aí eu buguei. Antes de existir a faculdade, seja lá o que for, como os antigos faziam. Aí para mim isso é um ponto. Por que é um ponto? Gente, teoricamente naquela altura, eu tinha ido para a faculdade para me formar, para aprender mais. Ou seja, eu saí de casa para aprender mais e naquele dia eu estava ouvindo que em casa tinha mais. Então tudo bem, a gente toca a vida. Tá? Depois, 2 anos depois, eu venho para o Brasil. Aí teve um dia fui para um churrasco, que é uma parte legal do Brasil, né, gente? Mantém a tradição do churrasco, por exemplo, algumas pessoas que Pode ser dizem, churrasco até vegano ou vegetariano. façam, o mais importante, quando eu digo churrasco, porque fora também falta disso, e o brasileiro que está fora está ciente disso. Quando eu falo a tradição, você sabe, Aham. é a, como chama? Tem uma palavra em português que fala, esqueci, a confraternização. Isso. A gente estava lá,
Um menino de 7 anos, hoje vai ter mais ou menos a altura da minha filha, mais velha, chega até a mim e fala assim, você é o africano? Tava tudo vestido, porque eu gosto dessas coisas. Você é o Eli? Sim. Você é africano? Sim, sim. Então você é amaldiçoado? Não. Aqui no Brasil, No isso. Brasil, Piracicaba, interior de São Paulo. Sim. Estava na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, fazendo mestrado em fisioterapia. E a gente convivendo, e esse menino vem com uma pergunta dessa. Não é possível, uma criança. E eu falei, olhei para ele e não consegui responder. Aí ele me pergunta de novo. Mas você não é Eli? Eu falei, sim, menino. Você não é africano? Sou. Então você é amaldiçoado. Tipo, ele me perguntou isso de uma forma totalmente inocente. Esse menino não falou para me ofender, não falou para... Eu, no olhar dele, não senti nenhuma maldade. Eu creio também que ele nem achava que o que ele estava dizendo era tão grave. Ele simplesmente estava repetindo algo que tinha acontecido no Brasil, que eu vou passar a história para você, porque não precisamos disso, né? Que uma pessoa famosa nesse Brasil tinha dito que a África é amaldiçoada. Uau. Quem vai lá na história, lá em 2012, vai identificar quem é. Não viemos aqui para falar disso. E quando eu disse não, ele falou, então por quê? Assim, como assim? Aí ele jogou a história. Ele queria conversar. Gente, sabe por que eu buguei? Porque eu tinha a convicção de que eu não sou amaldiçoado. Mas eu não tinha argumento para explicar para uma criança de 7 anos que eu não sou amaldiçoado. Eu voltei para casa decepcionado, entre aspas, ou assim, triste comigo, de que as minhas certezas não são a certeza de ninguém, não convence ninguém. Isso é a melhor formulação. Eu tenho minhas certezas, mas elas não convencem ninguém. E pouco tempo depois eu fiz o ponto com o que aconteceu. Falei, a minha gente é rica. Minha gente tem cultura, tem ciência, tem sabedoria. Eu lembro das conversas com a minha avó. São coisas muito ricas. Te falei ontem. Sim. A minha avó falava cada coisa que até hoje eu continuo mastigando. Entende? Sobre ciência mesmo, sobre tecnologia, coisa que existe até hoje nas nossas terras. Aí eu fiquei bugado. Aquele dia, eu entendi que logo depois, quando faço a conta hoje, eu estudei muito mais sobre a cultura africana do que sobre fisioterapia. Eu posso garantir. Hoje eu sou doutor em fisioterapia, faço um pós-doutorado em fisioterapia e tudo tal. Geralmente no meu canal, a pessoa nem sabe que eu sou fisioterapeuta. É verdade, eu descobri isso depois que eu fiz um curso com você, Sal. A pessoa nem sabe, mas é o que eu faço, eu sou físio, estou formado tudo. Mas o que mais me move, o que mais anda dentro de mim, é essa questão de trazer para as outras pessoas as convicções da riqueza que estão dentro de nós. Então, posso te dizer que naqueles 2 dias, né, caíram 2 fichas muito importantes para mim. Sim. Eu entendi que seja quem eu for, dentro de casa ou fora de casa, atendendo como profissional, convivendo com as pessoas, andando na rua, é muito importante que eu seja eu. Que eu seja... Como eu disse um dia, assim, ontem para você, que quando o senhor Fiogbi, primeiro do nome, me encontrar na rua, lá no meio de uma galera de não sei quantos milhares de pessoas, ele olha para todo esse público e diga, este é um Fiogbi. Isso se tornou como uma espécie de missão para mim. Entende? Então, posso te dizer que muito mais no Brasil, naquele segundo ponto, do que lá na África, se for para comparar, escolher uma ficha, mas lá também foi uma ficha científica, viu? Foi muito, assim, grande para mim, velho. Uau! E que te incentivou a viver a sabedoria africana, não só em paralelo, mas entrelaçado com os seus estudos, né? E eu sinto que é algo que você traz de uma forma muito bonita. Primeiro, a nobreza dos seus povos, que é lindo, assim, a forma como você carrega isso. Sim. Na sua postura. Sim. E também a forma como você traz essa sabedoria, que vem dos seus antigos, para o momento de agora. Então, eu lembro que algo que você me ensinou foi sobre o coração, né?
tanto em nível fisiológico quanto espiritual, você, tipo, costura de uma maneira que faz muito sentido. Então, como é que é isso para você? Conta um pouco para as pessoas sobre o coração. Você é especialista no coração, né? Sou fisioterapeuta, formado em fisioterapia, fiz um mestrado sobre fisioterapia cardiovascular. E depois o meu doutorado foi expandir as métricas da fisioterapia cardiovascular, né, do sistema cardiovascular para outro sistema neuromuscular, da terceira idade. Então, eu fui muito abençoado com pessoas da terceira idade, né? Até hoje continuo fazendo isso, que para mim é uma bênção poder falar com pessoas que já têm... Isso é bem da minha cultura. A gente entende que o cabelo branco é uma coroa, né? Então, adorei. Então, tenho sempre abençoado. Agora, o ponto de partida foi o sistema cardiovascular, né? Desde a minha formação lá no Benin, o que eu fiz mesmo, o meu TCC foi sobre fisioterapia cardiovascular, né? E depois eu vim continuar no Brasil. A história do coração é que, como eu disse, a gente sempre tem que procurar a finalidade. Esse é um ponto da visão de mundo africana. Qual a finalidade? Se você hoje perguntar para um senhor de idade, lá na África, que tem conhecimentos, saberes, e você se aproxima dele, você está muito assim, você tem um chamado para isso, você vai lá falar, o senhor que gostaria de aprender isso. Geralmente, porque já aconteceu comigo várias vezes, a primeira pergunta é, para que você quer isso? É muito mais importante, né? O que você vai fazer com isso? E, gente, a gente perdeu muita coisa. Quem que você seja qual for a sua ancestralidade, eu e você, nós perdemos muito simplesmente pela perda da nossa finalidade, pela mudança da finalidade. Total. Para que estou fazendo isso, né? Aí eu passei no mestrado no Brasil, vim para cá, estava no laboratório fazendo pesquisa, eu fiquei rodeando 1 ano, procurando para que estou fazendo isso. Procurando um sentido. Gente, quando você encontra um sentido no que você faz, muda muita coisa. Né? Exato. Aí o que aconteceu? Um dia, sempre eu fazia pergunta que a pessoa achava complicada. Pergunta, sua pergunta é difícil, isso não faz sentido, isso não é para perguntar, Porque eu me perguntava, mas para que estou fazendo isso? Eu estudava a variabilidade, não, a modulação autônoma do sistema nervoso, a modulação do sistema nervoso autônomo. Né? Temos o parasimpático e simpático, e tem a modulação. A gente tem métricas para avaliar isso. É o que eu fazia, né? Os dois sistemas modulam o coração. Então, a frequência cardíaca. Eu perguntava, mas isso não é uma coisa de laboratório? Como eu explico isso para minha avó? O que estou fazendo aqui? Será que só vim aqui para ter um título? Mestre em fisioterapia. Acabou? Até que um dia eu fui conversar com um irmão que eu gostaria de homenagear aqui, o Abiola Yayi. Vocês precisam conhecer ele também. Com certeza. A gente ama a Abiola. A Abiola estava na arquitetura, eu mestrado em fisioterapia. Quando eu conversava com meus colegas fisioterapeutas no laboratório, ninguém entendia o que queria. E quando eu falava do sistema nervoso ou sistema cardiovascular com a Abiola, expandia. Ele está na arquitetura, gente. De complexidade, falou, uau, é isso mesmo, eu entendi e tal. Gente, gostaria de fazer um parêntese aqui. Certamente, acompanhando o podcast da Maia, vocês vão entender o conteúdo dela também. Com toda certeza, isso não vai ser surpreendente para quem curtiu o seu conteúdo. Você não é médico. Você não é físio. Você não. Você é a soma de todos que vieram antes de você. E nessa encarnação, eles te direcionaram para se formar e para aprender nessa área, nessa outra área. Sim. Se formou ou não, aprendeu ou não, essa é uma outra história, mas você não é aquilo. E quando você deixa de exercer essa profissão, você não deixa de ser também, pelo amor de Deus, né? Não se apresenta como médico e na hora que você, por acaso, por algum motivo, se torna para uma outra profissão, então você deixa de ser. Não é assim que funciona, né?
Tipo, transição de carreira não é uma coisa que existe, por exemplo. O Gustavo fez um conteúdo muito legal sobre isso. Ele falou, em vez de transição, vamos falar de expansão. Exato. Que eu achei super justo, Acredito muito nisso. muito bacana, né? Tudo é uma soma, né? Só essa mudança de palavra mudou tantas coisas. É. Aí, foi assim que eu encontrei um sentido no que eu estava fazendo no sistema cardiovascular. E quando eu comecei a falar lá no Instagram, fez muito sentido para mim. Porque tudo que eu falo me leva a entender, não apenas a acreditar, mas a ver, a visualizar, a entender que a visão de mundo de que eu tanto falo, ela é eminentemente científica. Então, eu faço os meus conteúdos, eu falo, mas o background, né? Eu gosto muito quando eu faço, por exemplo, uma mentoria, uma consultoria, a pessoa vem e fala primeiro, eu sou muito racional. Eu falo, opa, que legal, eu gosto disso. Que legal, você é racional, tal. Tá bom, tudo bem. Então, a gente vai partir da sua racionalidade ou do seu raciocínio, não sei, da sua razão, se você precisar, se você preferir. E cientificamente, vamos passo a passo te fazer entender onde a gente está. O caminho da mente para o coração, né? Porque os dois são ligados, a gente não precisa diferenciar, entende? E nesse aí eu entendi o vínculo com as nossas línguas. Falando de coração, tem 2 frases na minha língua, na educação de uma criança. Né? O que o pai procura na educação de uma criança. 2 passos. 1, se torno, teria traduzido, depois vou explicar, seja obediente. Não é. Né? Seja doce, obediente, se você quiser. E tem a segunda parte que é se aí. Aí eu vou explicar melhor. Se torno literalmente significa presta atenção na coisa do ouvido. Né? Eu falei ontem para você, né? A gente conversou com a Maé muito ontem. Né? Que é a palavra que se coloca em todas as outras palavras para materializar a energia daquela outra. Então, se traduz como coisa. Não é. Sabe? É o elemento materializador, posso dizer assim. Ele torna na nossa realidade a energia daquela outra palavra. Então, não é coisa do ouvido, sabe? É a frequência perceptível pelo ouvido. Entendi. Então, não é ser obediente, é prestar atenção. Maravilhoso. É a primeira parte. Então, a finalidade da educação de uma criança não é que ela faça o que você quer, é que ela fique atenta. Que ela preste atenção em 2 passos. Aqui, a realidade perceptível, mas não apenas os ouvidos, os olhos e tudo, os sentidos, mas o segundo passo que vem para equilibrar isso, que me faz perceber que o turno, na verdade, é a mente, é se aí. Aí é o coração. Dessa vez, eles não dizem, escutam ou prestam atenção nas coisas do coração. Não é aí, não, é aí. É escuta o seu coração. E quando o assunto é de uma certa importância, mais novo, mais velho, todo mundo vai dizer, escuta o seu coração. Se aí. Tira um tempo, pensa e escuta o seu coração. Porque para nós, de sempre, o coração sempre falou. Falando do Abíola, um dia a gente fez um evento juntos e na divulgação do evento, muitas pessoas até hoje, não aceitam essa questão de coração. Tem uma certa dificuldade, um certo bloqueio, né? A gente vive num mundo extremamente irracional e mental que separa, né? Que separa, exatamente. Aí vieram com frases, tudo para, sabe, para realmente atacar, né? Com a divulgação, né? E a gente estava tão, assim, abalado naquela altura, né? Já faz 3 ou 4 anos isso. E a Biola estava falando com a mãe dele. E falou, gente, mãe, é o seguinte, a gente encontra uma resistência quando falamos do coração. Quando o assunto é, não sei, outra coisa, a pessoa até aceita, né? Por exemplo, o ori foi confundido com a cabeça, com a mente. Nossa, sim. Que não é. Aí isso todo mundo aceita. Mas assim que se fala o coração já está ligado com paixão, perda de controle, emoção, tal, que é o contrário da razão, que a pessoa é equilibrada, tudo isso. E ela soltou uma frase que nos tocou muito. Ela disse, poxa, eles não ligam com o coração, eles não vivem com o coração, mas como vivem então? É verdade, galera.
Se você tirar o coração fora de qualquer organismo, o que acontece? Sobrevive. Ele morre. Porque a vida do organismo é emprestada pelo coração. É o coração que empresta a vida para o nosso corpo, só falando fisiologicamente, falando. Lindo. Entende? Aham. Tem morte cerebral, não tem? Aham. O sujeito tem uma morte cerebral, os órgãos dele ainda estão vivos. Verdade. Mas não tem morte cardíaca, né? Você já reparou? É parada cardíaca. Verdade. É só o coração parar, que todo mundo já sabe o que acontece. Isso está no nosso inconsciente, então a gente nem chama de morte cardíaca, a gente chama de parada. Parada. É só precisar parar e já era, entende? Agora, se para esse órgão que carrega a vida, você não liga, só fisiologicamente, vamos falar só do corpo mesmo, Total. antes de entrar no outro. É. Se você não liga para o coração, aí a pergunta dela é como eles vivem? Foi uma pergunta tão simples, mas que tem uma implicação assim, que você pode expandir tão profundamente, que a gente fala verdade. E hoje em dia estuda-se tanto o cérebro, tem tantas profissões voltadas para o cérebro, para a mente. Para a mente. Neurologistas, psicólogos, psiquiatras, todo mundo estudando a mente, entendendo como o cérebro funciona. Uhum. Mas e os estudos do coração, parece que eles não têm tanta dedicação, né? Mas você sabia que isso é muito recente? Conta mais. Na escala humana, isso é muito recente. Dependendo de quem eu atendo, eu falo, dependendo, né, da origem espiritual da pessoa, né? Pega lá os seus livros, se tiver, e tudo, você vai ver que, na grande maioria, todos apontam para o coração. Os povos ancestrais raramente apontavam para a mente. Exato. Raramente. Mas quando isso acontecia, é para alguma finalidade, uma coisa clara. Mas a questão é o coração. Você pode ver o rito de mumificação lá no Egito Antigo. Tinha 3 grupos de órgãos, gente. Você pode ir lá buscar. Tem os órgãos internos, que colocam nos vasos canópticos, que eles chamam, né, que é orientado conforme o sarcófago. Tem o cérebro, que é tirado, jogado fora. E quando se encontraram o filho do Ramsés III, que atentou contra a vida do pai, quando encontraram a múmia dele, todos os órgãos dele estavam dentro. Era o sinal de que ele era um condenado. Eles queriam condenar ele nessa vida e na outra. Então ele foi com os órgãos dele e o cérebro. Entendi. Eles tiravam o cérebro de várias formas. E tem um terceiro que é só o coração. Ele é o único que era tratado e devolvido no corpo do defunto. Entende? Retiravam todos os órgãos e só deixavam o coração, O coração dentro para ele dentro. levar esse coração para outra vida. Sim. Para você ter ideia, quando eu estudei isso, no início eu me dizia que, bom, faz sentido, né? Se eles querem preservar esse corpo por muito tempo, é melhor tirar as vísceras, né? Senão as vísceras apodrecem, aquela ideia que a gente tem, né? Sim. Aí eu pensei, não, faz sentido tirar as vísceras. Eu pensei que era isso. Mas 2 coisas chamaram a minha atenção depois, né? Primeiro é que as vísceras foram colocadas em vasos canópticos que acompanhavam o defunto. E que ele é separado, né? E segundo, esqueci o nome do menino, né, o filho do Ramsés III, o neto do Ramsés II, o grande, a múmia dele foi muito bem conservada, com todos os órgãos dentro. Ele não foi cortado em nada, não foi tirado nada. Então, os povos antigos sabiam o que é o coração. Todos sabiam o que é o coração, né? Progressivamente, teve uma transição com todos os movimentos e as eras. É importante, gente, por favor, não pensem em ser humano ou nas culturas deles, tirando eles das eras deles, tá? É um pouco como estamos em São Paulo, no inverno você se agasalha, concordando ou não com o frio. Isso, no frio nem tá aí para isso, ele não te manda uma carta te avisando, não. Você atende ao frio, né? Ou quando chega o verão também. Você não anda de moletom blindado, enfim, não há norma, não há regra, nem andar assim. Então a gente atende à era, entende? Entendi. Progressivamente passamos para eras super, dentro do conjunto das 6 eras, né, de vibração materiais, a gente passou cada vez mais para uma materialização mais importante. Aí o que vence mesmo é a mente. Logo, isso é recente, entende? O que realmente importa nessa era é a mente. A gente saiu
né, do peixe, estamos no aquário, e nisso aí a gente volta para o que realmente importa, que é o coração. Logo, posso já prognosticar, eu estou vendo isso dentro dos laboratórios, tá? Sou pesquisador, gente, que cada vez mais tem um foco no coração. Agora, convenhamos que tem um gap entre a pesquisa que se faz nos laboratórios e a prática clínica. Demora um tempo para que haja transmissão para a prática clínica das pessoas que atendem e tudo. A ciência, a medicina clínica que fazemos hoje está baseada no resultado da pesquisa de um tempo atrás, entende? É por isso que tem essa demora. Tá acontecendo essa transição, né? Sim. Eu fiz um curso de yoga há 2 anos atrás, onde eu tive aula de anatomia dissecando cadáveres. E aí uma experiência muito impactante que eu vivi foi que eu dissequei um coração. E aquilo me abriu de várias formas, assim, algo que me chamou muita atenção é que o coração, ele né, tem toda aquela sua parte por fora e por dentro ele é escuro. Tipo, é uma caixa que dentro não tem luz. Então, o cérebro, ele recebe luz direta, né? E o coração não. Então, e tem muitas câmaras, como se fossem corredores ali dentro, e é como... Eu entendi que aquilo ali guarda mistérios da vida. Sim. Que talvez a gente, ou o momento de era mental que nós vivemos, não ainda tem a coragem de olhar, ou não está preparado para olhar para esses mistérios que vivem ali dentro do coração. Faz sentido? Total, eu concordo com você. Olha, pessoal, à noite, quando você quer dormir, você apaga a luz. Você fecha os olhos. Alguns precisam até colocar, dependendo do ambiente, né? Esse é sobre o que eu posso chamar também do princípio do silêncio, do que realmente reina. O pano de fundo. O pano de fundo é isso. É sobre essas camadas que você dissecou no coração, que você viu no coração, que parece mistério. Ao contrário da mente, onde não tem espaço, do cérebro. O cérebro não tem espaço. Quando tem, é problema. Por exemplo, o AVC. Verdade. AVC é o quê? O derrame, né? Como se diz em português, como no Brasil. Derrame de quê? Derrama o sangue no cérebro. Não é para derramar. Ele tem caminho dele e vai. Estamos falando de uma certa linearidade. Funciona assim. Verdade, o cérebro não se expande. Verdade. Não, tem como se expandir. Tá? Ele tem que ser assim. Tanto que qualquer choque, por exemplo, um trânsito de moto sem capacete, o traumatismo craniano é porque o cérebro se mexeu numa proporção que ele não deveria. Isso já é fatal. O coração já é o contrário. A força do coração é a lei do Starling-Staverman, se não me engano, que é quanto mais o músculo se estende, até uma certa proporção, claro, mais força ele tem para voltar, para se contrair. É por isso que o seu coração não cansa de uma forma fisiológica. Você já imaginou quanto batimento você teve desde que você estava na barriga da mãe até hoje? Ele não cansa, entende? Ou então é uma doença que precisa ser investigada e tratada, entende? Então, os batimentos do coração te mostram que ele tem esse movimento e a força dele está na abertura. A insuficiência cardíaca ou então a cardiomiopatia, que é a doença do músculo cardíaco, uma das manifestações é que ele vai ter progressivamente uma dificuldade de expansão. Entende? A insuficiência cardíaca é quando o coração não bombeia suficiente sangue para fora. Entende? Ou seja, não apenas ele precisa se abrir. Gente, a fisiologia nos ensina tudo. Tá? E nos inspira a abrir o coração. Abrir o coração. Não apenas ele precisa se abrir, mas ele precisa bombear para fora. Por exemplo, se for a gente aprender uma coisa nisso, é o seguinte: coração não acumula. Entende? E também, esse é um outro que eu aprendi também, ele não precisa ser puro, mas leve. Porque agora você está me assistindo, no seu coração, de um lado tem o sangue venoso, que é o sangue que está carregado de todos os produtos e metabolitos, entre aspas, sujo, né, para a gente se entender aqui, e do outro lado tem o sangue arterial.
que é limpo, oxigenado, tudo. Ele está carregado de tudo que o seu organismo precisa. E os dois coabitam sempre. A única coisa que você não pode fazer nos dois casos é de acumular. Você Eles estão precisa sempre transitando. movimentando. Transitando. É aprendizagem diferente do coração. Quando a gente começa a aprender com o coração, a gente vê que os princípios são diferentes, sabe? Coração é movimento, sabe? É expansão, sabe? É leveza, entende? Quando alguém na minha língua quer dizer que essa é uma pessoa confiável, diz que o coração dele está aberto. Aí no ruim. O coração ele faz assim. Não tem nada no coração dele. Coração leve. Entende? Que lindo. É o ponto que eu faço entre o coração, entre a fisiologia e a visão de mundo africano. Maravilhoso. Eu acho que isso que você trouxe, que o coração empresta a vida pra gente, né? E nos ensina a viver. Sim. Então, é só a gente prestar atenção. Mas é difícil hoje, hein? Hoje em dia tá difícil prestar atenção, né? Concorda? Concordo muito. A gente vive numa sociedade extremamente cheia de estímulos que nos estimulam a estar sempre fora. Então, essa expansão e contração que tá acontecendo sempre dentro, ela é negligenciada, né? Mas que frase linda sua. Você falou que sempre essa sociedade nos dá estímulo que nos incentiva a ficar sempre fora. Isso me lembra um provérbio da Costa do Marfim. O provérbio é o seguinte: quando a dança está vindo até você, é melhor ficar em casa do que subir no teto. A casa de que se trata é o coração. O teto é a mente. Entende? Uau. Sim. Fica em casa porque as coisas vêm até você. Que lindo! Amei. Amei. Eu vou anotar esse, vou botar lá na parede de casa. Fica em casa, vem até você, sabe? Por exemplo, tem um problema, quem nunca, né? Tem uma dificuldade de relacionamento, de saúde, coisas que nos atingem cheio. Coisas que estão fora do nosso controle, do nosso né? controle. Ou seja, está vindo, sabe? Se a solução vai alcançar a gente, ela não alcança na mente. Total. Gente, vamos parar um pouco para pensar. Tanto é que as maiores descobertas, elas foram feitas no momento de descanso dos gênios, né? Entendeu? De Total. férias. Exato. Ou geralmente que dizem que foi uma descoberta fortuita, dizem assim, né? Foi um acaso, algumas pessoas acham assim. Damos vários nomes para coisas que simplesmente mostram que não foi no nosso controle, não foi a nossa vontade. Chegou até a gente como um sonho. Como um sonho. Como você estava descansado. Você precisa descansar para sonhar. Porque no descanso que o seu coração chega. Por exemplo, você não escuta o seu coração. Gente, fisiologicamente, é incrível. Quando a gente começa a falar do coração, tudo que a gente fala, num ponto de vista fisiológico, funciona exatamente para o metafísico ou imaterial. Incrível. Você nunca pode ouvir os batimentos do seu coração se você não descansar. Certo? Perfeito. Você não tem como ouvir o seu coração se você está andando de ônibus, dirigindo, falando com pessoa. Não. Você precisa sentar, respirar, escutar. Aí sim você ouve o seu coração. E aí, nos nossos dias, com os desafios que a gente tem, sozinho, você não dá conta. Não tem como a gente dar conta sozinho. A gente precisa do auxílio daqueles que vieram antes de nós. Dos nossos ancestrais. Chama lá o nome que você acha melhor para você caber. Mas de todos que capitalizaram, acumularam experiências que transmitiram de uma forma tão fiel naquela caixa preta que você viu, né? E que está lá simplesmente esperando que você vá lá, que você tenha coragem de abrir. Eu vi. Ou seja, hoje, mais do que nunca, a gente precisa de descanso. A gente precisa de ouvir. E quando falamos de coração, falamos em coragem. Coração é sobre coerência e coragem. Coerência em perceber. Sim. E coragem de aceitar. Entende? Porque muitas vezes o que a gente recebe no coração vai contra a correnteza.
que a gente espera. Verdade. Entende? Já passei por situação onde, você vê do jeito que eu falo, eu sou formado também em direito. Então eu sei me defender, eu fui formado para isso. Eu Perfeito. sei falar, eu sei argumentar. Já passei por situação onde a palavra que eu recebi no coração, é muito importante saber receber no coração, mas uma outra coisa foi, diga nada. Eu me sentia injustiçado, eu tinha os meus argumentos, eu tinha minhas fichas, eu podia. Era Perfeito. só me dar um play que eu falava, com toda razão. Mas é o seguinte, não, Mas você foi sábio de ouvir esse coração. não, fique quieto. Sabe quanto tempo eu fiquei ouvindo isso? 1 ano e meio. Eu te garanto que, principalmente no início, não foi nada simples. Foi muito complicado. Ouvir coisa que eu não queria ouvir. E até ficar calado, sem motivo aparente nenhum. E depois, você acha que eu mexi um dedo para tudo isso ser resolvido? Nada. E foi a melhor solução que eu poderia imaginar. Melhor do que eu poderia imaginar. Sabe? Aí eu vou aproveitar para fazer um gancho sobre um provérbio, um ditado muito comum, que a pessoa diz, né? Não dá para acreditar no coração. Cada um formula de uma forma, coração mente, não. Coração, não, cara, calminha, né? Estamos falando português, né? Oposto ao coração temos a... Razão? Não, mas um pouco mais em cima a gente tem, que a gente falou, a A mente. Tá, ela se chama de mente. Se a gente quer fazer um trocadinho, que não estou fazendo aqui, Mente. não seria Mente mais que de mente. dizer que... Não, mas não é isso que eu quero dizer. O coração não mente. A gente Sim. que não foi educado mais a ouvir. Eu reparei, assim, em alguns momentos da minha vida, que quando eu silencio, Uhum. o problema que eu tinha se resolve sozinho. Então, às vezes, não exige que a gente haja e faça e crie uma estratégia para resolver algo. Às vezes é só deixar aquilo ali, tem uma energia que está fluindo, sem que o problema precise da sua intervenção, Uhum. e aí aquilo dissolve um dia. E você disse sozinho? Se o quê? Você disse que se resolve sozinho? Essa foi a minha percepção, mas esse sozinho, ele tá acompanhado de metafísicas. É que você nunca anda só. É. Gente, tem coisas que não dão certo porque é você que está fazendo. Aham. Eu já vi isso muitas vezes. A gente é feito por vulnerabilidades e potencialidades. A vulnerabilidade não é a sua fraqueza. Não é fraqueza. É a parte onde você recebe ajuda. Perfeito. É a parte onde você precisa ser auxiliada. Por quem? Não necessariamente por quem te cerca. É porque você não anda só. Perfeito. Tem muita gente que vieram antes de você. Você é o resultado de todos eles. Uma sabe? grande soma. Ou se os olhos, sobrancelhas, cabelo, lábio, tá? Se a gente tivesse uma engenharia, tipo, de alto, mas não sei lá, talvez um dia exista, para rastrear todos os que estão em você, você vai ver que tudo isso é emprestado de alguém. Entende? A Sim. forma de andar, de dormir, de Total. falar, de comer, tudo isso não é uma novidade. Agora, é a soma, é a interação de tudo isso em você que cria a sua unicidade. Entende? Logo, é importante que eles atuam. Quando a gente fala de ancestralidade, numa visão abstrata, numa ideia, numa ideologia, numa coisa... É literal, né? É realidade. E fisiológica. É fisiológico. Entende? Hoje, cada vez mais as pesquisas estão indo nesse sentido. Então, quando você sente no coração, solta. Deixa. Na verdade, não é um pensamento. É alguém assobrando assim, Total. no seu coração. Deixa comigo, sabe? Então, o sozinho que você diz é na sua percepção, o que você vê. Opa, é sozinho no sentido de eu não fiz nada. Entende? Mas alguém agiu. Exatamente. Sabe? Por exemplo, quando você envia um currículo, ou principalmente na pesquisa, eu já vi isso muitas vezes, você envia um artigo científico para uma revista. Eu sempre vi os meus artigos escritos dessa forma, tá, galera? Quando eu envio um artigo, eu penso, eu escrevi, tá?
mas alguém vai ler para ele. É assim que funciona. Quando você está num processo jurídico, judicial, por exemplo, né? Quando fazem as deliberações e que você não está, quem te defende? Tem alguém intervindo por você. Tem que ter. Alguém. Tem que ter. Entende? Esse é uma das aplicações da ancestralidade. Como eu gosto de dizer, Ubuntu não é eu, ele, eu sou, porque todos que estão aqui nessa sala somos. É também, mas para que isso faça sentido, Ubuntu significa que eu sou, porque todos que vieram dentro de mim comigo somos. Uau. Aí faz sentido quando cada um ativa isso. Sim, somos agora. Entende? Faz muito sentido. A gente falou ao mesmo tempo. Ou seja, não há nenhum problema que eu encontre. Isso não é ideologia, não é coach, não é pensamento, não é. É realidade. Não há nada que eu encontre que seja novo para mim. Porque, gente, eu sou muito mais velho do que você está vendo. Eu tenho mais de 350 mil anos. Lindo. Adorei. E sabe o que eu queria falar? Sim. Que eu acho que a gente pode fazer um gancho com isso? Sim. Sobre o Ori. Eu falei rapidinho. Porque quando você falou que o Ori... ele foi confundido com cabeça. Né? Então, a gente falou do coração. E a gente sobe agora esse papo. Proteto. Exato. Que é metafísico, né? Sim. Sim, sim. Toda casa precisa de um ambiente e de um teto. Então, falando do coração, não é descartando a mente. A mente tem importância dela. Que a gente entende como o teto. É o ambiente, é o lugar do nosso ser que faz a interação entre o interior e o exterior. Até o cérebro fisiológico, essa é a função dele. Enquanto o coração é responsável pela homeostase, o cérebro é responsável pela interação. Então, eu tenho meus órgãos de sentido, de senso, que estão lá. Que eu vejo. E eu analiso dados. Para isso que serve o cérebro. Ele analisa dados. HD, isso. Ele pega, processa dados numa velocidade e tal. Aqui estou processando a temperatura, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo. Tudo isso eu estou interagindo. Mas aí a minha pergunta é, quando falta dados, você não funciona? Essa é a função do coração. Nós já falamos. Como uma pessoa faz para saber, sem ter nenhuma prova, que esse sujeito talvez não seja confiável? Ou, por exemplo, nossa, que uma mulher maravilhosa, ela tem uma luz, mas você não tem nenhum dado. Não conhece ela. Como se chega nisso? Isso é o coração. A mente é diferente. Processa dados. Eu preciso ver, preciso sentir, preciso ouvir. É importante que eu leve em consideração o que eu estou vendo. Se eu estou dirigindo, o carro que está na minha frente já acendeu o pare, tipo o farol de trás, né? Para parar, eu tenho que saber que ele está parando, que vou parar também. Isso é processar dados. Isso é importante para a minha sobrevivência. Ori já é diferente. Ori. Aí tem um viés. Pessoa que está me ouvindo. Tem um pequeno, mas importante viés. Que é fazer a tradução das línguas, pelo menos no que eu sei, né? Vou me basear na África. Vou ficar só na África. Eu sei que isso é aplicável em outra região do mundo, mas me permite falar aqui apenas da África. Fazer apenas a tradução leva a alguma série de problemas. A tradução sempre é reducionista, né? Sempre. Uma mentorada minha dizia que a tradução é traição. Mas, enfim, isso é uma máxima dela, né? É o seguinte, pessoal. Na minha língua, quando se fala, por exemplo, em português, a palavra estrangeiro, para mim significa jono. Jono é feito de duas palavras. Jo, que é fartura, a gordura. Tudo que é gordo, grande, bom, agradável, cheiroso. Não é o portador. Então, o jono, para nós, aquele que vem de fora, ele vem com o melhor que ele tem, na nossa concepção. Então, ele merece, porque na mesma forma, significa também aquele que merece o meu melhor. Na minha concepção, então, você vem em paz. Você vem com o que você tem, eu te dou o meu melhor. É uma interação. Quando eu quero traduzir isso em francês ou em português, eu digo estrangeiro. Não tem nada a ver. Estrangeiro vem do estranho. Verdade. Com todo respeito, ninguém abraça o estranho. Ninguém leva o estranho para casa. No mínimo, desconfia. Ou seja, a tradução cria esses vieses. É a mesma coisa que aconteceu com Ori.
Uma outra característica das palavras, de algumas palavras africanas, em línguas africanas, é que ela tem multifunções, porque é de uma complexidade. São as línguas que eu chamo de orgânicas, originais. Uma palavra não tem uma função só. Por exemplo, o nu, de que eu falei, não significa coisa. E não pode ser, significa tantas outras coisas. E se eu limitar isso apenas a uma palavra, eu perco muito, eu perco o resto. Eu perco quase tudo. Sim. Ori significa também, por favor, ressalto, ou também cabeça. Então, quando eu estou falando isso, você vai ouvir, vamos lavar a cabeça, vamos fazer isso. Ori, em Yorùbá, é também cabeça. Agora, o sentido metafísico profundo do Ori não é apenas cabeça. Gente, você pode se limitar em cabeça, mas aí você admite, você aceita, você assume perder muito. Entende? Ori. Bom, o que é cabeça? Porque em todo o reino do mundo é na cabeça que se reconhece a autoridade. Ele carrega uma coroa. Todo o povo do mundo. Verdade. Em todas as culturas, desde sempre. E se você reparar, você vai ver que a coroa, dependendo do povo, é feita por uma matéria que é da terra, de onde ele é. É algo que é bem representativo aí. Então aqui, na América do Sul, os reis, os povos nativos antigos, tinha esmeralda, né? Era muito comum. Pedras preciosas. Pedras preciosas, mas é da terra. Isso é um símbolo de que ele carrega com ele, ele tem a carga do povo, a responsabilidade. A realeza é responsabilidade do povo. Mas ele tem isso na cabeça dele. Outra coisa, dependendo da cultura, né? É na cabeça que se coloca a mão para pronunciar certas palavras. Você reparou? Em muitas culturas é assim, né? Para abençoar, derramar água, fazer alguma coisa na cabeça. Batismo, né? Sabe? Na cabeça. Por quê? Um dos sentidos nisso é o seguinte, é a renovação da bênção e da graça provável. Porque é unicamente no seu cabelo, não é unicamente, tem as unhas também, e na minha língua assim fica muito, né? Que se você perder, tem como crescer. Verdade. Entende? Tem muitas funções. Então, usando a palavra cabeça, estamos falando de muitos princípios que se ativam. Ou seja, o axé, agora que eu vou falar, axé, se fala no Brasil, né? Que é a energia da pessoa, que personifica ela. É a graça que ela carrega, é a unicidade dela, é a capacidade que ela tem, que ela trouxe. Porque para a nossa cultura, uma criança não é uma folha de papel em branco, mas sim uma semente. Ou seja, ela trouxe algo. E isso a gente chama de axé. Tanto que em Yorùbá, trabalho significa ixé. E quando você está trabalhando, alguém passa, ele fala cuixé. Cuixé significa que, literalmente, eu desejo que esse axé que você seja, que você tem, nessa atividade te seja monetizado. Que você possa materializar o seu axé. Nessa visão de mundo, você não conquista, você materializa. Você traz o seu axé imaterial para a sua realidade. Essa é a forma que se prospera nessa visão de mundo. Que lindo. Entende? E esse axé, você carrega ele aonde? Aqui! No Ori. No Ori. Entende? É algo que se carrega em você. Entende? Logo, o Ori, entendido apenas com cabeça, com mente, é limitativo. É também isso. Entende? Aí eu posso te explicar também que uma das formas de atuação do Ori não pode ser diferente do coração. Não pode ser diferente da interação que você tem do coração. Você precisa equilibrar, como eu gosto de dizer, a mente e o coração para que o seu Ori seja vivo. Na nossa língua, o Ori é vivo. Por exemplo, em Fongbe, que é uma língua vizinha do Yorùbá, né? A gente fala de tá. No Ori é tá. Mas é a mesma coisa e também significa cabeça. Também, né? E quando alguém é sortudo, entre aspas, a gente diz arutaragbe, orire, em Yorùbá, tá? E quando alguém, em língua Fongbe,
teve uma coisa que foi um azar, que não deu certo, tipo, Sim. Kuta, o senhori nisso aí morreu. Não foi Olha. vivo. Entende? E como que a gente pode manter o nosso ori vivo? Escutando o coração. Hum, Porque é ele que empresta a vida pro resto. verdade. Entende? Então, eu sei que isso se aprende. Isso se treina. Uhum. Porque no nosso dia a dia, como você já disse, tem tantos fatores de distração que a gente não está mais acostumado. Mas pense comigo, se hoje você faz cálculo mental é porque alguém te ensinou. Você não nasceu fazendo cálculo mental. Entende? Se você sabe memorizar um texto, se você sabe citar um poema que você gosta, se você lembra de um provérbio, é porque você foi incentivado nisso. Alguém te ensinou. Mas quem te ensinou a prestar atenção no seu coração? Será que você não foi desincentivada para isso? Uhum. Será que alguém não te disse, não, você está sendo emotiva? Uhum. É muita emoção. Nas músicas no Brasil, quando falamos emoção, é para falar de quê? Do que é bom? Né? A minha emoção. Não, ninguém quer ir partir para isso, Verdade. né? Isso leva para um lugar de É um drama, sofrimento, de né? drama, de perda Sofrimento. de controle. Ou seja, tudo foi feito para você não valorizar isso. E para mudar, é preciso reaprender, né? Então leva um Sim. tempo. Eu acho que essa história da emoção, do coração, traz muito medo das pessoas perderem o controle. No primeiro episódio, eu entrevistei o Gu Sim. e ele falou sobre o masculino, né? O medo dos homens de sentirem e tal. Então, de irem pro coração e realmente sentirem. Enquanto que a idealização do controle que vem da mente, ela na verdade é falsa, porque as pessoas são muito mais reativas vivendo na mente do que vivendo no coração. Porque quando a gente vive na mente, a gente fica à mercê das nossas insatisfações, dos nossos ressentimentos, das nossas raivas. Então a gente está sempre julgando, a gente está falando mal, a gente está fofocando, a gente está fazendo coisas que não nutrem o coração. Sim. E criando reatividades que, Uhum. se a gente fosse pro coração, talvez a gente estaria mais presente para as coisas e em maior aceitação, né? Concordo totalmente. Aí eu gostaria de acrescentar desculpa, um Claro. din-din. Vendo isso no ângulo da confusão semântica. Confundimos muitas coisas. Né? E a confusão semântica ela é tão poderosa que é como se eu for no pé de um goiabeiro querendo colher maçã. Eu vou me frustrar. Porque eu confundi duas árvores. A goiabeira não é ruim, ela não me quer mal. Ela não tem nada contra mim. Mas ela simplesmente não tem maçã. Entende? É uma confusão que a gente fez, principalmente no universo masculino. O Gu faz um trabalho maravilhoso sobre isso, né? Sobre controle e protagonismo. Aí eu vou dar uma imagem para você perceber, né? Porque a carga emocional da palavra é muito mais imagem do que explicação. Sim. Entende? A gente percebe, a gente sente, a gente adere. É o seguinte, se você é marinheiro, você está num barco, você está indo num porto, numa direção, as ondas do mar, será que você tem como calar cada uma delas? Se você está no mar, se você está no navio, haverá ondas. O que a gente faz é que a gente cuida muito mais das ondas do que do nosso próprio navio. O seu papel é dirigir o navio até lá. Haverá onda, às vezes mesmo tempestade. Ir para o outro lado não é garantia de que não haverá tempestade. Haverá, e isso não está sob o seu controle, tá? Por favor, não cuida disso. O seu é de garantir que há provisão suficiente, competência suficiente dentro, tá bom? Para que haja um bom viver dentro, tá? E foco no seu objetivo até chegar lá. Isso é protagonismo. Essa é a nossa parte. O controle é tudo que a gente não pode. Entende? Se eu saio na rua, da mesma forma que as outras pessoas são livres. Elas fazem uso dessa liberdade da forma que lhe convém. Tá bom? Então, é muito importante que eu saiba
que eu tenho a minha parte e tem uma parte que eu não controlo. É ali que a questão do coração é tão poderosa, porque a parte que eu não controlo, ela é atendida por gente que anda comigo, porque eu não ando só. Maravilhoso. Entende? Aí isso faz com que eu tenha menos medo, eu sofro menos pressão, sabe? Eu fico menos tenso tentando fazer tudo. Uhum. Entende? Eu repito, já disse uma vez, eu vou repetir aqui de novo. Algumas coisas não funcionam porque é você que está fazendo. Talvez seja melhor você abrir um pouco a mão. Muito bom. Perfeito. Me lembrou a música da Maria Bethânia. Hum. Não mexe comigo, que eu não ando só. É melhor. É melhor não andar só. Muito bom. É melhor não andar só. Eli, eu conversaria com você por horas aqui. Tenho certeza que quem está escutando também ouviria esse podcast por horas. Mas eu sinto que foi uma presença muito iluminada. Você aqui com a gente hoje. Uhum. E eu espero que você possa voltar. Eu sei que você não vai estar aqui no Brasil por esses tempos, mas Sim. quando você vier de novo, você já está convidado para o próximo. Gente, eu continuo brasileiro, gente. Eu sou bem Sim. brasileiro, né? Essa terra me acolheu, me abraçou e eu sou muito grato, né? Então, embora esse movimento de família que eu estou fazendo, eu continuo na ponte com o Brasil. Perfeito. Então, com toda certeza, esse é o meu desejo, né? A minha vontade. No próximo convite, a gente continua esse papo, Muito. né? E realmente eu agradeço o seu convite, né? Poder falar com a sua audiência, né? É isso. Eu que agradeço. Gostou do cacau? Gostei bastante. Ó, o meu acabou. Acabou, eu já tô acabando aqui com o meu. E eu agradeço a escuta de cada uma de vocês. Espero que tenha acendido umas luzes aí no coração e no ori. Então, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, Obrigada, pessoal. Eli. Obrigado, Maé. Tchau, pessoal.